Bem, meus amigos, uma boa noite a todos. Que Jesus continue amparando os nossos corações nesta noite em que iremos estudarmos, refletirmos juntos. É com muita alegria no meu coração que mais uma vez estou aqui presente na Casa Espírita, de Fabiano. Trago um abraço fraterno dos companheiros lá da Casa de Leon Denis, E hoje, então, nos cabe refletir em torno dos mundos habitados. Então, nós vamos tentar desenvolver da melhor forma possível esse tema que nos foi concedido para tal. Então, pensemos nas palavras de Jesus, quando ele disse que na casa do Pai há muitas moradas. E que seriam, então, essas moradas? Vamos considerar o universo, e mentalizar o universo, mas pelo lado, o universo material. Agora a gente não vai refletir a respeito do mundo espiritual, e sim do universo material. Então, o que vem a ser o universo? Segundo a definição que nós temos, é o conjunto de todos os astros, quer dizer, os corpos celestes que a gente tem conhecimento, que seriam os mundos, os sóis, os satélites, os cometas, todos os corpos celestes, que seria esse conjunto em que a definição do universo. E também com tudo que nele exista. E a Terra, do nosso querido planeta, está inserido dentro desse contexto, e que faz parte do sistema solar, e do qual também faz parte a galáxia. E também nós temos a notícia da Via Láctea, que, segundo a observação, ela é muito linda, e tem esse nome devido ao brilho e a cor clara de leite, então tem esse nome como Via Láctea. E aí nós temos, além da galáxia que nós conhecemos, que temos notícia, muitas outras existem. E como nós sabemos, existe esse cortejo imenso de mundos, planetas e milhares de sóis. E o nosso Sol é relativamente pequeno em relação aos outros que existem. Então, são situações para a nossa imaginação, para que a gente possa conceber, é uma coisa assim imensa, grandiosa, o universo. Mas não nos cabe aqui hoje fazer um estudo astronômico. Não é o nosso objetivo, e sim levar o nosso pensamento para que a gente possa imaginar esse espaço sideral que é infinito. Então, nós imaginamos aquela coisa imensa, e que não tem fim. Então, para nós, no estado ainda de espírito encarnado, de espírito ainda nesse planeta Terra, para nós a gente tem uma certa dificuldade, para a maioria de nós, poder ter essa visão ampliada, do infinito, desse universo, que nós temos o conhecimento e a sua natureza. Então, a razão nos diz que o universo não pode ter se criado a si mesmo, porque não sendo a obra do acaso, porque o acaso não cria nada.
né? Então, basta que a gente tenha uma observação um pouquinho mais atenta para que a gente possa perceber ali que existe, né, todo um comando, toda uma harmonia que dirige, que controla, que supervisiona todo esse universo, né? E que ele só pode ter sido criado por Deus, né? Mesmo que por aqueles que não queiram se render a essa evidência, né, há de aceitar que existe ali uma inteligência, né, que faz com que tudo aconteça, todas as órbitas funcionem, se movimentem e de uma forma bastante harmonizada, né? E mesmo que a pessoa até não queira se render a essa evidência que é a existência de Deus, né, comandando tudo e todos, né? Mas isso é devido à própria vaidade, o orgulho do homem, né, que a ciência ainda muito também é vaidosa, não aceita essa ideia de Deus, né? E quando a gente faz um estudo mais minucioso, que a gente vê a precisão, né, que tudo funciona, tanto nesse macro que a gente está falando hoje, como também no micro, no infinitamente pequeno. As leis que regem o macro e o micro são fantásticas, né? Então, só pode ser mesmo obra de Deus, né? E quando fazemos, né, essa observação desse espaço sideral, nós pensamos na Terra, né? Esse pequeno planeta no que nós vivemos. Quando nós vamos estudar, né, e observar o próprio sistema solar, nós vamos ver o tamanho da Terra em relação aos outros planetas. É um planeta relativamente pequeno. E aí nós nos perguntamos assim, nos questionamos, né? Por que só haveria na Terra seres vivos, né? Ou seja, por que só a Terra seria habitada, né? E essa imensidão que nós temos diante de nós, né? O que nos leva a pensar, né? Independente até mesmo de religião, né? A gente imaginando até com a ideia mesmo humana apenas. O que nos leva a pensar? A própria razão nos diz que não pode ser assim. Porque só a Terra teria o privilégio, né, de ter vida, né, de ter uma humanidade, né? E aí, nós vemos aqui no Consolador, né, que esse livro aqui, que foi perguntas que foram feitas para o Espírito Emmanuel. E ele, o seguinte questionamento foi feito para ele a respeito desse tema. E ele diz assim para nós. A pergunta é: como julgar a posição da Terra em relação aos outros mundos? Aí ele responde: a grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiado profunda para que possamos assimilar-lhe a definição com os mesquinhos formulários da Terra. No turbilhão do infinito, o sistema planetário, centralizado pelo nosso Sol, é excessivamente singelo, constituindo um aspecto muito pobre da criação. Olha só, basta lembrar que Capela, um dos nossos vizinhos mais próximos, é um Sol
de 5.800 vezes maior do que o nosso. Se a gente não tem nem condição, né, perfeita para conceber, né, para imaginar o tamanho do nosso Sol, imagina um Sol desse porte. Aí, continuando, ele diz assim: sem esquecermos que a Terra é 1.300.000 vezes menor do que o nosso Sol. Nessas cifras grandiosas, compreendemos a extensão da nossa humildade no universo, apiedando-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos de todos os matizes, os quais, no afã de assambarcarem patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Então, o que é, as nossas conquistas, comparadas ou diante dessa grandeza que temos diante de nós, que é o universo e os outros mundos. Então, os espíritos superiores afirmaram a Kardec, na questão do Livro dos Espíritos 55, que os mundos que giram no espaço são habitados. Eles afirmaram isso a Kardec. E que Kardec nos diz que Deus povoou esses mundos, com seres que contribuem para o objetivo final da providência divina. Então, tudo está de acordo com um projeto divino. E aí nós pensamos, graças a Deus que é assim, dessa forma, porque aí nós ficamos um pouco mais sossegados em relação até a vida que está transcorrendo nos nossos dias. Porque muitas das vezes nós nos sentimos desassossegados, nos sentimos amedrontados, nos sentimos inseguros, devido a essa série de acontecimentos que envolve a vida atual do homem na Terra. Então, quando nós paramos para observar essa grandeza divina, que Deus está no comando de todas as coisas, como na nossa vida em particular, nós temos a certeza que tudo e que está acontecendo está dentro do cabimento da lei. E que Deus não está indiferente e não é indiferente às nossas dores, às nossas dificuldades, de cada um de nós. Então, a gente passa a ter essa certeza do amparo divino. Então, a página de abertura foi lida a respeito da fé. Então, o que precisamos fazer para desenvolver um pouco mais essa certeza de Deus na vida de cada um de nós? Porque o que nos faz infeliz, o que nos traz desassossego, é justamente o nosso afastamento de Deus. Então, quando o homem perde o endereço de Deus, é muito triste isso, Então, são coisas para a gente refletir. Então, nós vemos que não apenas a Terra abrigaria os filhos de Deus, e que esse céu lindo, maravilhoso, que temos a oportunidade de observar nas noites claras e serenas, serão apenas para recriar as nossas vistas? Há pessoas que elas vivem tão voltadas para a vida material que ela nem
se dá o trabalho de levantar o rosto, levantar a cabeça e olhar para o céu. Não vê nada, ela só olha para si mesmo, né, para os próprios problemas, né, centralizada ali naquela situação, e não consegue, né, ter um olhar um pouco mais abrangente, não consegue ter uma sensibilidade para observar muitas vezes que a natureza está ali do seu lado, lhe chamando a atenção, lhe gritando: olha a presença de Deus aqui, né? E a gente passa muitas vezes pela vida distraídos, né? E pensando e voltado apenas para nós mesmos. Então, são coisas também para a gente refletir, né, em torno dessas questões. Leon Denis, no livro Depois da Morte, que é um livro belíssimo, que quem não conhece esse livro deve procurar fazê-lo, que é uma obra muito bonita, muito boa. Inclusive, abrindo um parêntese, Leon Denis escreveu esse livro, Depois da Morte, por encomenda, pois na época, né, como contemporâneo de Kardec, mesmo sendo um pouco mais novo, né, ele, como espírita, né, e levava, né, através das viagens que ele fazia, né, dos congressos que participava, ele levava o conhecimento da doutrina espírita, a divulgação doutrinária, né? E na época, né, foi pedido a ele que ele escrevesse um livro, né, e que contesse, né, as bases da doutrina espírita. Então, por isso eu digo a vocês que é um livro belíssimo, né? Há quem considera o Leon Denis como um poeta, e realmente ele fala de uma forma bastante delicada, bastante especial, que toca realmente os nossos corações. Então, esse livro aqui, Depois da Morte, Leon Denis teve esse cuidado, né? Então, nós aqui encontramos realmente a base do Espiritismo aqui dentro desse livro. Nós temos aqui a parte do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. É uma obra muito bonita. E também, né, o guia está mandando eu falar, então eu vou falar. E também foi através desse livro aqui, Depois da Morte, que Eurípides Barçanufo, né, que esse espírito, né, também bastante conhecido dentro da doutrina espírita, ele se converteu, digamos assim, ao espiritismo depois de ler esse livro. Porque Eurípides, ele era católico, a formação católica, a família católica, né? Participava, né, da missa com o padre, aquela coisa toda, mas ele tinha um tio que era espírita, e esse tio, então, de vez em quando, conversava com ele, trocava umas ideias e tal, até que um belo dia o tio deu esse livro, Depois da Morte, para Eurípides ler. E ele leu numa noite. Ele ficou tão encantado com a leitura e se identificou tanto que ele leu numa noite, né? E a partir daí, então, ele passou a ser realmente espírita. Bem, mas aí o que eu queria passar para vocês é ler um pequeno texto desse livro em que Leon Denis trata do universo e Deus, que tem a ver com o nosso estudo de hoje, né? Então, ele diz assim: na hora em que o silêncio e a noite se estendam sobre a terra, quando tudo repousa nas moradas humanas e dirigimos nosso olhar para o infinito dos céus, nós o veremos entremeados de luzes inumeráveis, astros radiosos, sóis resplandecentes, seguidos pelos seus cortejos de planetas, envolvem aos milhares nas profundezas, até as regiões mais recuadas, grupos estelares se desdobram como lenços luminosos. Em vão o telescópio sonda os céus
Em parte alguma ele encontra limites para o universo. Aquilo que eu falei anteriormente, né, em relação ao infinito, né? Aí ele diz assim: em parte alguma encontra, né, limites para o universo. Em toda parte os mundos se sucedem aos mundos, os sóis aos sóis. Em toda parte legiões de astros se multiplicam a ponto de se confundir numa brilhante poeira nos abismos sem fim do espaço. Que palavra humana poderia descrever-lhes maravilhosos diamantes do escrínio celeste? Sírius, 20 vezes maior que o nosso Sol, ele próprio igual a mais de 1 milhão de globos terrestres reunidos. Aldebaran, Vega, Próxion, sóis cor-de-rosa, azuis, escarlates, astros de opala e safira, que derramam na imensidão seus raios multicores, raios que, apesar de uma velocidade de 600 mil léguas por segundo, só chegam até nós depois de centenas de milhares de anos. Olha que maravilha! E vós, nebulosas longínquas, gerais os sóis, universos em formação, trêmulas estrelas, apenas perceptíveis, que sois focos gigantescos de calor, de luz, de eletricidade, de vida, mundos cintilantes, esferas imensas. E vós, povos inumeráveis, raças, humanidades siderais que os habitais, nossa voz, fraca, tenta em vão proclamar vosso esplendor. Imponente, ela se cala, enquanto nosso olhar, fascinado, contempla o desfile dos astros. Olha que maravilha, né? Então, de uma forma linda, né, ele descreve para a gente esse espaço sideral, né? E aí nós vemos a respeito dessa renovação que existe, né, tanto no universo infinitamente grande, como também no universo infinitamente pequeno. Então, nós vemos, né, que os mundos, né, deixam de existir, tudo vai se transformando, né? A Terra também um dia deixará de existir, né? Assim como acontece com outros mundos também, né, que isso tudo faz parte dessa ordenação, né, que rege a vida, né, que está dentro da lei de Deus, né? Então, dentro dessas diversidades de mundos que nós temos ciência que existe e que são habitados, existe essas diferentes categorias, né, entre eles, né, em relação ao grau de adiantamento moral, como também em relação ao grau de intelectualidade, né? Então, segundo a informação dos espíritos superiores que nos deixaram, né, a sua informação, né, existem 5 categorias de mundos, né, que são elas, né? Se bem que Kardec sempre costuma colocar, né, não existe um sistema fechado, né, para que a gente possa, seria só 5, não teria um outro intermediário, enfim, né, eles procuraram trazer de forma para que nós pudéssemos ter uma visão e entender, né, esse processo, como as coisas funcionam.
né? Então, ele diz para nós que existe essas 5 categorias. Então, primeiramente, mundo primitivo, né? No mundo primitivo está destinado às primeiras encarnações da humanidade, né? Então, nesse mundo primitivo, os espíritos estão ali reencarnando, iniciando a sua trajetória como espírito imortal. Depois, na segunda categoria, nós temos, né, os mundos de provas e expiações, né, onde o mal predomina, né, e do qual o nosso planeta é considerado, faz parte, né, o nosso planeta Terra é um mundo ainda de provas e expiações, que nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. Depois temos os mundos regeneradores, né, onde as almas ainda têm provas a passar, né, mas obtêm também forças, novas energias, né, um repouso para continuar também a sua trajetória como espírito. E aí nós temos os mundos felizes, onde o bem supera totalmente o mal. E temos, finalmente, os mundos celestes ou divinos, né, onde encontramos aí a morada dos espíritos puros, onde o bem reina plenamente. Então, todos esses mundos, né, que nós temos notícia, são habitados, né, e cada um deles faz parte, né, está dentro de uma categoria, assim assinalado, né, pelos espíritos. Então, a Terra, o nosso planeta, pertence a essa categoria, né, de um planeta de provas e expiações. E daí nós entendermos, né, por que nos vemos diante de tantas maldades, né, de tantas misérias, de tantas enfermidades, de tantas desigualdades. Por que acontece isso ainda no nosso planeta? Porque o mal ainda supera, é maior do que o bem, né? Então, isso explica toda essa diversidade que nós vemos, né, toda esse quadro, né, que nos incomoda, né, que faz parte do processo mesmo do mundo no qual nós estamos inseridos. E por que nós estamos inseridos nesse mundo de provas e expiações? Porque somos espíritos que temos ainda, trazemos conosco bastante imperfeição, né? Então, a gente sabe, né, que já existe muitas pessoas que já estão voltadas para o bem, né? Que já estão buscando alguma coisa a mais para as suas vidas. Mas a gente sabe que a grande maioria ainda vive apenas voltada para a satisfação da vida material, né? Onde o orgulho impera, o egoísmo, a vaidade e todas as paixões daí subsequentes, né? Então, para que nós possamos transformar esse mundo, né, essa nossa casa, essa nossa morada, né, cada um precisa fazer a parte que lhe cabe dentro da obra da criação, né? Porque nós queremos a transformação, mas será que nós estamos dispostos a fazer realmente o que nos cabe, dar a nossa cota de contribuição, ou a gente só espera que o outro faça? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com o outro, que o outro não está fazendo, que o outro isso, que o outro aquilo, e não nos importamos conosco mesmo.
Então, é o momento da gente refletir isso, né? De nós buscarmos fazer dentro da vida o melhor que a gente pode. Então, é para isso que nós estamos reencarnados, né? E devemos aproveitar, né, essa oportunidade bendita da reencarnação, né, para que a gente possa, né, nos melhorarmos o máximo possível. Então, se nós queremos herdar essa terra, né, regenerada, Jesus diz: os mansos e pacíficos herdarão a terra. Então, se nós queremos essa terra regenerada, melhor, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, cada um per si precisa fazer a sua parte. A gente sempre coloca a responsabilidade, né, nos ombros de outras pessoas, né, dos governantes, né, dos dirigentes, né, e aí nós ficamos numa zona de conforto. Mas a doutrina espírita está aqui justamente para fazer com que a gente acorde, né? Como Paulo diz: desperta, ó homem, tu que dormes. E a gente vive dormindo mesmo, né? Aí desencarna, chega no mundo espiritual e vai dar problema lá no mundo espiritual, aos benfeitores e tudo mais. Aí vai lá: quanto tempo eu perdi. Que os espíritos dizem isso para nós, né? Que o que é geral, né, dos espíritos que desencarnam é isso, a perda de tempo. Quando eles têm a consciência que perderam o tempo, poxa, podia ter feito mais, podia ter realizado mais, podia ter sido melhor, né? E aí a gente vai deixando para depois, né? Então a gente pode já começar a ser melhor a partir de agora, né? É isso que a doutrina espírita nos traz, esse despertar, né? E aí o nosso planeta, né, nós vemos que os seres que aqui habitam já conquistaram um certo progresso, principalmente no campo da inteligência, mas em contrapartida não acompanhou a moralidade, né? Então, é o que a Joana de Ângeles diz, né? Que o homem já conseguiu até sondar o espaço sideral, que até cabe aqui no estudo, mas não conseguiu resolver o seu problema, as suas dificuldades íntimas, né? Ele não se conhece, né? O homem, nós não nos conhecemos, né? Daí a necessidade desse autoconhecimento. A gente precisa buscar se conhecer para ser melhor, né? Então, nós não devemos pensar em obter apenas facilidades, né? E sim procurar buscar o nosso aperfeiçoamento. E aí nós vemos, né, a inteligência, né, o campo do intelecto bastante adiantado, mas a moralidade não acompanha, né, esse desenvolvimento intelectivo, né? Você vê que não acompanha, porque nós vemos que pessoas que não são moralizadas, usando, né, o tecnicismo para fins escusos, né, para fins imorais, e daí por diante. Então, o progresso, ele é fantástico, mas para ser usado para o bem, né? Então isso faz parte do nosso planeta ainda, né? Desenvolvemos a parte da inteligência, mas em contrapartida, os vícios campeiam entre nós, né? E o que isso denota, né? A nossa inferioridade, né? Então, isso é uma constatação. E às vezes a gente acha que é tão bonzinho, né? Ah, sou tão bom, né? Não prejudico ninguém. Mas os espíritos também dizem:
não fazer o bem já é um mal. Mas às vezes a gente não quer ouvir isso, não quer ver essa realidade diante de nós mesmos, né? E além dessas situações todas do nosso planeta, a Terra também serve de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus, né? Então nós não temos o conhecimento, né, da chegada, da vinda de espíritos, né, que vieram de Capela, porque Capela evoluiu, cresceu, e os espíritos que não estavam voltados para o bem, né, foram convidados a sair daquele mundo, né? E assim também irá acontecer em relação ao nosso planeta. E digo a vocês, muitos espíritos não mais terão oportunidade de reencarnarem aqui, porque essa seleção do joio e do trigo já está sendo feita, tá? Então, muitos espíritos não irão mais reencarnar aqui. Não, a própria vibração do planeta está melhorando pouco a pouco, embora as notícias que nos são passadas muitas vezes falam o contrário, né? Mas nós temos que estar atentos em relação a isso, para não nos deixarmos influenciarmos e nos levarmos por essa onda de pessimismo, de negatividade, né? Porque as pessoas estão cada vez mais melhorando. Mas o mal ainda, ele é muito audacioso, né? E aí a gente liga a nossa televisão, né, e vem aquela enxurrada de informações, né, desagradáveis, e que nos dá essa falsa impressão que está tudo perdido, mas não está, né? Então, esses espíritos estão mesmo em convulsão, porque sabem intimamente que não reencarnarão mais aqui na Terra, né? Então, é isso que irá acontecer. Mas existem mundos ainda mais atrasados do que a Terra, né? Então, quando a gente às vezes fala sobre reencarnação com determinadas pessoas, ela diz assim: ah, não, esse negócio de reencarnar, voltar para esse mundo para sofrer, não quero não. Como se, né, é uma lei divina, né, a reencarnação, como se Deus estivesse criando ou criasse as suas leis de acordo com os nossos gostos ou com as nossas vontades, e a gente sabe que não é assim, né? Independente de você acreditar ou não, você vai reencarnar, querendo ou não, você vai reencarnar, né? Então, quer dizer, o nosso planeta, né, é um planeta de provas e expiações. E aí nós nos vemos diante dessas situações todas que a gente já conversou aqui. Mas existem planetas ainda piores, né, que são os mundos primitivos. E lá os habitantes, né, que lá vivem são espíritos muito rudes, né, e que só conhecem a lei da força, né? Então, a gente pode imaginar que situação, né? Então, vamos dar graças a Deus por a gente estar no nosso planeta Terra, porque existe lugar pior ainda. Aí, na questão aqui do Consolador também, a questão 72, foi perguntado assim para Emmanuel: existem planetas de condições piores que as da Terra? Aí ele respondeu: existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E, no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso, de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente quem? O homem, avassalado pelo egoísmo. Então, gente, olha só, o nosso planeta é lindo, é maravilhoso,
é a nossa casa, né? E que muitas das vezes, né, o homem pela ambição, né, acaba, né, destruindo essa natureza fantástica, né? Aí a gente pensa assim, né, se um mundo de provas e expiações é essa maravilha que é o nosso planeta, imagina um mundo superior. O que nos aguarda lá para frente? Né? A gente já parou para pensar nisso? Né? Que Deus nos criou para sermos felizes, né? E que o bem, o belo, nos aguarda lá na frente. Isso é maravilhoso, ter essa certeza dentro de nós, né? E aí as nossas questiúnculas, né, se tornam bastante mesquinhas, bastante pequenas, né? Aí, continuando a resposta, ele diz assim: conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente um céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. Então, o nosso planeta nos dá, né, esse manancial de possibilidades para que a gente aqui possa se desenvolver, para que a gente possa crescer. Mas, como tudo progride, a Terra também irá progredir, né? E se tornará um mundo de regeneração, né? Mas, né, para que isso aconteça, é necessário que haja esse esforço, né, contínuo, né, e perseverante, né, dos espíritos que a ela estão ligados, né? E, pois, como a gente falou, né, aqueles que não optarem pelo bem e recalcitrarem no mal, né, serão os futuros exilados da terra. Assim como nós tivemos aqui os exilados de Capela, que para cá vieram, teremos também os exilados da terra, que serão convidados a sair, né? Então, os mundos regeneradores servem de transição, né, entre o mundo de expiação e os mundos felizes. Nesses mundos, as almas, né, no mundo regenerador, as almas se arrependem, né, encontram calma, repouso, né, mesmo ainda tendo que passar por determinadas provações, né, mas elas já estão livres das paixões desordenadas que os escravizam. Então, a gente observa o quanto nós, muitas vezes, né, nos deixamos escravizar, né, causando dependência de vários sentidos, né, pela nossa própria inferioridade. Então, nós temos sempre que nos perguntar: o que é importante para mim, como espírito? Porque às vezes a gente dá tanto valor, né, a coisas que realmente são passageiras, são fugazes, né? O que realmente importa para nós como espíritos imortais? O que eu realmente vou levar comigo, né, e que ninguém vai me tirar? São as boas obras, né? Então, Jesus disse para nós: vós sois deuses.
mas Deus em potencial. Então, nós, como herdeiros de Deus, como seus filhos, temos em nós as virtudes latentes em nós, né? Mas aí o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o personalismo, o ego, essa coisa toda que a gente conhece bem, né, nos impede de dar esse passo, né, a caminho dessa autolibertação, dessas convenções que só nos aprisionam, né? E aí, né, esses mundos, esse espaço sideral a nível material que a gente falou aqui, são as moradas da casa do Pai em relação ao mundo material. Mas, né, Jesus também se refere, quando ele diz a casa do Pai há muitas moradas, nós podemos e devemos também inserir, né, as colônias, né, as estações, ou até mesmo as grandes cidades no plano espiritual, que também é uma casa do Pai. Então, para onde nós iremos quando desencarnarmos? A princípio, todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Para onde a gente vai? Né? Nós iremos, né, para um lugar que seja de acordo com a nossa vibração, né? Então, no mundo espiritual, os espíritos afins se reúnem em verdadeiras famílias, em agrupamentos imensos, né? Onde os bons ficarão junto dos bons, os intermediários junto dos intermediários, os maus juntos aos maus, né? E que essas também são moradas da casa do Pai, né? Bem, então, se nós queremos, né, ir para um lugar, né, que seja o nosso lar, né, ou parecido com o nosso lar, nós temos que nos trabalhar agora para fazer por merecer, né, estarmos num ambiente favorável, num ambiente bom, bonito, em que a gente tem vontade de estar, né? Ninguém quer ir para um umbral, né? Ninguém quer ir para um lugar trevoso. Nós queremos ir para um lugar iluminado, né? Onde a gente possa se refazer, né? E depois, então, que estivermos em condições, também participarmos de tarefas, né? E o mundo espiritual, né, tem tarefas que os espíritos dizem para nós que nós encarnados nem imaginamos, né? Que a gente pensa no mundo espiritual ainda muito fantasioso, e o mundo espiritual é real, ativo e pulsante. Só não trabalha no mundo espiritual quem é desocupado. Quem é desocupado aqui vai querer ficar desocupado lá também, né? Então, só não vai participar de tarefas, né, de estudos, quem não quiser, né? Então, à medida que a gente leva, a maneira como a gente leva a nossa vida aqui na Terra, no contexto social onde a gente vive, é que nós estamos construindo a nossa casinha lá, né? Então, cada obra que a gente faz, cada conquista que a gente faz, é que nós vamos construindo, né, a nossa morada lá no mundo espiritual, né? E, finalmente, para encerrar, eu trouxe uma página aqui do livro Inspiração, é do Espírito Emmanuel, da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Que a página se intitula assim: Diante do Universo. Povoa-se o universo por verdadeira multidão de galáxias. Cada galáxia permanece constituída por milhares de constelações. Cada constelação
quase sempre é um ninho de sóis. Cada sol congrega diversos mundos. Cada mundo amadurecido para a inteligência e para a razão guarda consigo a bênção da humanidade. Cada humanidade se compõe de várias raças. Cada raça engloba muitos povos e milhões de almas que evoluem nos degraus que lhes correspondem. Lembremo-nos, pois, de que no concerto admirável da criação, somente será possível regenerar e burilar a nós mesmos, para que a vida imperecível em nós se retrate vitoriosa. Mas não nos esqueçamos de que, apesar da grandeza cósmica, nosso desequilíbrio no mal pode comprometer todo o sistema em que as leis divinas se expressam através do trono sublime da natureza, qual acontece ao micróbio letal que, não obstante imperceptível ao olho nu, pode carrear a enfermidade ou a morte para o corpo físico, mais notavelmente bem posto. Consagremo-nos à estruturação do bem no campo de nós mesmos, de conformidade com os princípios inelutáveis de harmonia e justiça que nos regem à ascensão, sem o doentio propósito de reajustar os outros antes da recuperação espiritual de nós próprios, de vez que todo deslize nosso à frente do Senhor repercute nas faixas totais da vida una, compelindo-nos à posição de angústia e sofrimento, a única suscetível de retificar em nosso espírito e em nossa existência a corruptura do equilíbrio divino do amor que operamos desavisados diante da eterna lei. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos dê muita coragem, força e equilíbrio para que possamos realmente conquistarmos essa condição de espíritos um pouquinho melhores. Muita paz a todos.